Saudações, pessoal. Sou Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de sistemas operacionais e tempo real. Nesta videoaula vamos ver sobre gerência de processos de sistemas operacionais ou em sistemas operacionais. Vamos lá. Então, isso faz parte da unidade 2, né? Estão vendo seus sistemas operacionais. E o terceiro tópico ali, gerência de processos. Vamos lá. Então, computadores modernos são capazes de realizar, né, várias coisas ao mesmo tempo, ou executar diversas coisas ao mesmo tempo, né? Em um sistema multiprogramado, a CPU, que é a Central Processing Unit, né, a unidade de processamento central, também salta de programa para programa, executando cada um deles por tempos limitados. Já vou mostrar isso melhor para vocês. Enquanto a cada instante a CPU executa somente um programa, no decorrer de um segundo, ela pode trabalhar sobre vários programas, dando aos usuários a ilusão de paralelismo ou de fazer ao mesmo tempo. Tá? Bom, é responsabilidade do sistema operacional organizar esses processos no computador, permitindo que os mesmos compartilhem recursos de forma organizada. Eu havia comentado para vocês que isso é uma das funções, né, do sistema operacional, essa gerência de processos. Podemos dizer então que o sistema operacional atua como um gerente de processo. O que o sistema operacional faz é disponibilizar o processador para cada processo por um determinado período de tempo, uma fatiazinha de tempo ali, né? Dessa forma, temos a impressão de que programas estão sendo executados ao mesmo tempo, de forma paralela, mas isso é uma ilusão. Tá? Mas o que acontece na verdade, então, é que processos formam uma fila e cada um usa o processador por um período de tempo pequeno, tá? Na ordem de milésimos de segundos até às vezes microsegundos, né? E passa para o processo seguinte da fila, ou que está na fila. E assim continua até que todos os processos usem o processador, que passa a ser disponibilizado novamente para o processo do início da fila. E tudo se repete. Ou seja, é feito um gerenciamento cíclico da fila, formada pelos processos, né? Para que o sistema operacional gerencie os processos, primeiro ele deve ser capaz de criar esses processos, obviamente reservar memória para esses processos e colocar os processos numa fila de espera para o uso do processador. O próprio sistema operacional é um conjunto de vários processos, software, né, que também compartilham a CPU para serem executados. Além disso, os sistemas operacionais permitem que processos, através de chamada de sistema, criem outros processos. Dessa forma, os processos podem ser pai e filho de outros processos, como eu já havia mencionado antes. Quando o sistema operacional é inicializado, ou seja, quando o computador é ligado, o primeiro processo a ser executado é o que representa o sistema operacional. Tá? Os demais processos são criados a partir dele através de chamadas de sistema. Nos sistemas operacionais Windows, né? Eu vou comentar aqui o NT, 2000 e XP, o 10, obviamente o 8, 7 e agora o 11 também, né? O processo inicial se chama SMSS, tá? Ponto execute, né? De executável. E a chamada de sistema responsável por criar os processos se chama Create Process, tá? Isso desenvolvido, obviamente, pela Microsoft. No Linux, o processo que representa o sistema operacional se chama init, tá? E a chamada sistema responsável por criar demais processos a partir dele se chama fork. Tá? Eu coloquei como chamada esse sistema aqui, tá? Porque normalmente é assim que o pessoal chama. Mas obviamente que isso aí é um procedimento, um método, né, de programação. Tá? Tanto que eu escrevi como se fosse um método ou um procedimento de programação, né, sem passagem de parâmetros, como vocês estão vendo. Bom, eu posso mostrar para vocês como é que se dá a gerência de processos em sistemas operacionais, tá? Ilustrando alguns comandos, por exemplo, no Linux. Tá? Então, vou ilustrar aqui para vocês o PS3, que é de Processes Tree, né? A árvore de processos. PS, Processes. Top, tá? Que é para gerenciar processos de uma forma um pouco melhor, visualizar, tá? E o System Monitor, tá? Que eu vou utilizar aqui a versão gráfica, né, que é o KSysGuard. Tá? Bom, para ilustrar isso para vocês, tá, eu estou utilizando aqui uma máquina virtual,
tá? Dentro da Oracle, vocês podem, Oracle VirtualBox, vocês podem ver aqui, tá? Eu tenho então dentro do Windows, opa, coloquei errado. Dentro do Windows aqui, que eu estou utilizando, eu tenho uma máquina virtual Linux, tá? Esse minha versão aqui é o KDE, tá? Então espero que vocês vejam ali o K, né, de KDE. É a versão, não, minto, não é a distribuição do Linux, a distribuição do Linux é o Ubuntu, né, tá? Com ambiente gráfico, o KDE, tá? Que é o gerenciador de janelas, tá? Eu abri a janela aqui do terminal, justamente para ilustrar aqueles comandos então que eu mencionei, né? Então, o PS3, PS e o top. E depois o Cassis Guard. Vamos lá. Primeiro PS3. Tá? Então, no Bash, né? Vocês podem ver aqui, Bash, que é o console. Tá? Se eu escrever PS3, ele me mostra a árvore de processos. Tá? Se eu subir aqui para cima, vocês vão ver que normalmente ele chama aqui o inicial de systemd, tá? System daemon, né? Esse system daemon aqui é criado pelo init, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí as múltiplos processos derivados dele, então filhos, né? Vocês veem aqui múltiplos processos, né? Inclusive, tá? O console, tá? Que eu vou achar, tomara que eu ache aqui de uma forma um pouco fácil. Mas se eu não achar, vocês vão ter que acreditar que ele está aqui. Console. Aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o que eu estou utilizando, inclusive com o comando que eu acabei de dar, ó, PS3. Ok? Tá? Então, com esse comando aqui vocês conseguem ver então a relação de pai e filho entre todos os processos em execução. Para a gente ver todos os processos de execução, basta colocar ps-ax, i de all, né, de todos, né, e o x ali não me lembro o que é, tá, mas é para organizar melhor a visualização. Tá? Vocês podem ver aqui que tem múltiplos processos sendo executados, né? Cada processo tem um identificador, então aqui PID é o Process ID, tá? Aqui o terminal que está utilizando, tá? O status então dele, né? Tá? O tempo e o comando relacionado a ele. Tá? Vocês podem ver que provavelmente o console também deve estar aqui. Tá? Vamos tentar achar. Tomara que eu enxergue de forma fácil. Inclusive o comando que eu estou dando. Ó. Tá? Esse console é esse aqui, ó, né? Vocês podem ver aqui, né? Tá? No Linux tem como a gente matar um processo, né? Usando o comando kill. Tá? Por exemplo, só para ilustrar para vocês, vou matar o próprio terminal aqui, né? Então eu vou botar kill -9 e o PID desse terminal, que é esse aqui, o console, né? Então 7269. Teoricamente, se eu fizer isso, eu vou matar o próprio console. Vamos testar. Ó, fechou. Tá? Obviamente que daí eu tenho que abrir de novo, né? Aberto de novo aqui o console, que é a versão gráfica, digamos assim, do Bash no KDE. Ok? Bom, tem outro comando que eu falei, top. Tá? Esse aqui organiza de uma maneira mais visual, né, os processos. Né? Ele fica atualizando aqui, vocês podem ver, né? Tá? Ele mostra aqui quantidade de tarefas, então 154, vocês podem ver. Uma está rodando, 153 estão dormindo, uma está parada e nenhuma é zumbi, né, que morreu. Tá? Às vezes acontece de uma morrer e o sistema operacional deixar ela como zumbi. Tá? A porcentagem de CPU que está sendo utilizada, então, vocês podem ver aqui, 1,7 microsegundos, 2 microsegundos, isso vai mudando, né? Tá? Quantidade de memória que está sendo utilizada, tá? Lembrando que isso aqui é da máquina virtual, né? Tá? Quantidade de swap de memória que está utilizando, tá? Também, de novo, da máquina virtual, tá? Então, isso não tem correlação com o hardware que eu tenho no meu computador aqui, tá? É um subconjunto do meu hardware, só para ficar claro para vocês, tá? Essa máquina virtual aqui, então, só para mostrar para vocês, né? Ela tem uma configuração aqui, tá? Então, eu não dei todo a capacidade do meu computador, então vocês podem ver, dei 2 GB de memória, tá? Uma CPU só. Tá? Meu computador tem outras CPUs aqui, só para vocês terem uma ideia. Tá? Armazenamento, também não dei tudo, ó.
Então só 16 GB, vocês podem ver algumas coisas assim. Rede, quantas placas de rede, porta serial e porta USB e assim por diante. O que está configurado. Só para vocês terem uma ideia, né? Como é que é a máquina virtual. Tá? Então, aqui o comando top, então, bem interessante. Tá? Para você sair do comando top tem que apertar Q. Tá? Daí ele que sai. Tá? Aí ele para de atualizar, né? Mostrou ali praticamente as mesmas informações, né? O PID, o usuário que criou o processo, tá? A quantidade de recursos que está utilizando, se está usando memória compartilhada, porcentagem de CPU, né? Porcentagem de memória, o tempo e o comando, ok? Relacionado a ele. Tá? Bom, agora vamos para a interface gráfica, então, seria o KSysGuard, tá? Que é esse aqui. Vocês podem ver que é um ambiente um pouco mais gráfico, né? Parecido com o que a gente tem de gerenciador de processos ou gerenciador de tarefas do Windows, né? Vocês podem ver a console aqui, né? Aquelas mesmas informações que tem antes, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Tem como vocês veem alguma informação, tá? No console aqui. Tá? Setar prioridade, mandar sinal, mostrar a janela da aplicação, olha, mostrou, ó, e assim por diante, tá? Algumas coisas interessantes relativas a isso. Tá? Então, mostrando todos os processos que estão rodando. Vocês podem ver que, embora eu esteja vendo só duas janelas aqui, né? O Bash, o console, e o System Monitor, tem muitos outros processos sendo executados. O que é isso, professor? É gerenciador de memória, gerenciador de processos, o ambiente de janelas, monitor de gerenciamento de vídeo, gerenciador da placa de rede, verificador da internet, né, a verificação de atualizações e assim por diante, né, um monte de outros processos que são base do sistema operacional. Então, mesmo que o usuário aqui esteja usando, por exemplo, 2, 3, 4, 10 processos, o sistema operacional é composto por muitos outros processos. Tá? Todos esses aqui são, obviamente, gerenciados pelo sistema operacional. Os do usuário e os do sistema operacional. Ok? Bom, mostrado isso, então, tá? Tem como a gente mostrar softwares do Windows também. Tá? Tem o gerenciador de tarefas, tá? Que todos vocês conhecem, tá? Que é esse aqui. Tá? Apertem Ctrl Alt D ao lado do computador de vocês. Ou cliquem lá perto do relógio com o botão direito, né? E selecione depois gerenciador de tarefas. Vai mostrar aqui no meu caso, né? O que eu estou utilizando, né? Vocês podem ver que eu tenho vários processos aqui também, né? O PowerPoint, que eu estou mostrando na aula, né? O OBS Studio, que eu estou fazendo para a gravação dessa aula, né? O VirtualBox, Windows Explorer, muitos outros softwares, né? Apache aqui. E assim por diante, né? Firefox, antivírus, um monte de outras coisas que estão sendo utilizadas pelo meu computador no momento, né? Então vocês podem ver todas essas informações aqui. Aqui ele mostra como processo, aqui a gente tem como ver detalhes, tá? Praticamente as mesmas informações que tem lá no Linux vai ter aqui, né? Tá? PID, status, qual é a CPU que está utilizando, então... No meu caso aqui, se não me engano, eu tenho 4 CPUs, tá? Então, a maioria está usando a primeira CPU, então 0, né? Daria pra gente trocar, né? Vocês podem ver aqui que tem como trocar são 8 as CPUs. Daria para trocar a CPU, ó, tá? E assim por diante, tá? Informações de monte aqui, né? Dos processos, então, do Windows, né? Pode ver quanto que eu estou utilizando de CPU aqui, né? É uma porcentagem, então, isso aqui é tempo de CPU, tá? Que está sendo utilizado, tá? Já vou explicar para vocês como é que é isso. Porcentagem da memória que está sendo utilizada, porcentagem do disco, porcentagem de rede, porcentagem da interface gráfica, né? GPU. Processador gráfico. Ok? Bom, esse software aqui, então, o gerenciador de tarefas, que faz parte do sistema operacional, tá? Ele é bastante interessante, tá? Mas tem um que mostra mais informações ainda, tá? Associado ao Windows,
que é esse aqui, o Process Explorer. Tá? Ele é um software que até nem me lembro se foi produzido pela Microsoft. Sim, não, produzido por algum parceiro da Microsoft, tá? Que é esse Mark Russinovich aqui, tá? Vocês têm como baixar ele desses internos lá. Ele é um produto que está vinculado ao software da Microsoft, no caso o Windows, né? Ele mostra uma interface gráfica parecida com o que a gente tem no gerenciador de processo, tá? Mas interessante que ele mostra mais coisas, tá? E até essas coisas depois eu vou ter uma maior claridade para mostrar para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar um software aqui, o Firefox. Aí eu vou mostrar as propriedades do que ele mostra, só para vocês terem uma ideia. Tá? Opa, ele mostra muito mais coisas, vocês estão vendo aqui, né? Strings, o que vai de TCP/IP, o que vai de threads, o que vai do gráfico de GPU, performance, informações aqui de execução, ó, bem interessante. Isso aqui depois eu vou comentar com vocês um pouquinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, quem achou interessante aí pode baixar esse software, tá? Ele é livre aqui, pode ser utilizado livremente, tá? Dentro do Windows, né? A única coisa que ele pede é só direitos de administrador, tá? Justamente para ele ter acesso a mais coisas do sistema operacional. Vamos seguindo aqui a parte teórica, então, tá? Vamos lá. Então, mostrado esses softwares, vamos a mais teoria. Tá? Os vários processos criados no sistema operacional competem entre si pela atenção do processador a cada instante, cabendo ao gerenciador de processos, que é também um processo do sistema operacional, estabelecer uma ordem entre eles. Em diferentes momentos, um processo pode estar utilizando o processador ou simplesmente aguardando. Tá? Além disso, existem situações onde o processo, mesmo tendo o processador disponível, fica impossibilitado de prosseguir a execução, pois está aguardando, por exemplo, uma entrada de dados. Então, para que não exista desperdício do uso de tempo do processador, processos que estejam aguardando algum dado externo, nesse caso, ficam bloqueados, tá? Deixando os demais processos disputarem o uso do processador. Tá? Assim, um processo é composto por diversas partes. Tá? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Sempre que um processo entra na fila de execução, tá? Primeiro ele é carregado na memória. Tá? Então, o sistema operacional define um espaço de memória para esse processo, tá? Que está definido, está mostrado aqui, então, por essa figura. Tá? Cada processo vai ter um identificador e vai ocupar um espaço da memória RAM, tá? Composto então pelo endereço base e o endereço de topo. Tá? A diferença entre esses endereços aqui, obviamente, é a quantidade de memória RAM que esse processo vai utilizar. Lembrando, né, que isso dá para a gente ver por aqui, né? Tá? Private bytes está colocado aqui, né? Tá? Ou, se vocês olharem lá no gerenciador de tarefas, tá? Também aparece lá quantos bytes um software está utilizando, quanto de memória um software está utilizando. No caso aqui, o meu Firefox, com as 8 abas, está usando 736,9 megabytes. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Está usando bastante coisa. Tá? Bom, e obviamente lá no sistema operacional está gerenciando então a parte de memória relacionada a esse processo. Tá? Logo que esse processo ele é carregado, lá perto do endereço base, tá? A primeira coisa que é carregada são as instruções. Tá? Essa parte, digamos assim, tá, da memória alocada por processo é chamada, normalmente referida como ponto text, onde o código do processo está armazenado. Tá? Essa parte de memória ela é somente leitura, tá? E pode ser executável, tá? Ou seja, contém um código ali executável. Tá? Uma segunda parte é chamada de literals, tá? É inicializado quando o processo é executado pela primeira vez, tá?
E também é somente leitura, mas aqui não tem parte executável, não tem código executável. Tá? Depois tem uma parte chamada dados estáticos, static data. Tá? É inicializado quando o processo é executado a primeira vez. Tá? Isso é escrito tem possibilidade de escrita, então writable, tá? E não tem código de execução, por isso não é executável. Tá? Uma próxima parte é chamada de dados dinâmicos, dynamic data, tá? É gerenciado pelo programa, ou seja, o sistema operacional alocou um espaço para ele lá, ele pode usar do jeito que o programa quiser. Tá? Esse dynamic data também é chamado de heap memory, tá? Memória dinâmica, né? Tá? De salto, né? Tá? Ela tem possibilidade de ser escrita, tá? E não contém código executável. Tá? E por fim, lá tem uma parte chamada stack. Tá? Vocês podem ver que está desgrudado aqui do dynamic data. Tá? Isso é por gosto. Tá? Sempre se deixa um espaço livre aqui. Tá? E o stack é gerenciado pelo sistema operacional, é chamado de pilha, com dados temporários, parâmetros de funções, endereços de retorno, tá? Variáveis locais, tá? E ele tem a possibilidade de ser escrito, tá? E não contém código executável. Tá? Bom, sempre se deixa um espaço livre entre o heap e o stack, tá? Embora isso pode ser pequeno, tá? Isso é dinâmico, né? Pode mudar, né? Então, tanto o stack quanto o dynamic data ali, eles podem aumentar de tamanho, tá? Só que eles nunca podem se cruzar, né? Tá? Sempre que chegar próximo de se cruzar, obviamente, daí o programa vai pedir mais memória e o stack vai ser colocado lá numa outra posição e deixar livre de novo um espaço entre o heap e o stack, ok? Bom, obviamente, né, processos têm diversos estados, tá? O processo está no estado chamado novo, quando ele foi recém-criado, tá? Então, processo sendo criado, tá? É quando um usuário ou um outro processo pediu para o sistema operacional a criação de um novo processo, tá? É obviamente que nesse estado ocorre a alocação de recursos para o processo. Tá? Uma vez realizada a alocação de recursos e terminada essa alocação, né, o processo passa por um estado chamado idle, ou ocioso. Tá? Esse processo, quando está nesse estado, então ele está esperando na fila para ser executado. Tá? Então o sistema operacional colocou ele numa fila lá e, obviamente, quando ele gerencia a fila, em algum momento esse processo vai ter o tempo de CPU disponível para ele. Tá? Para ele ser executado. Tá? O processo entra em execução, tá? No estado em execução, ou running. Tá? É quando instruções do processo estão sendo executadas pelo processador. Tá? Obviamente que tem uma transição aqui, que eu vou chamar de 1, tá? Do processo estado idle para o running. Tá? E também tem uma transição de volta do running para o idle. Tá? Que eu vou chamar de 2. Tá? Já vou explicar esse 1 e 2. Tá? Tem um outro estado chamado em espera, ou o suspended. Tá? É quando o processo está bloqueado, no caso suspenso, tá? Esperando por algum evento. Tá? Essa transição do running para o suspended eu vou chamar de 3. Tá? E tem uma transição do suspended para o pronto, ou para o idle também, né? Que eu vou chamar de 4. Tá? E por fim tem um outro estado que é chamado de encerrado, tá? Que é quando o processo, tá, termina, tá, sua execução. Tá? Lembrando que o processo termina sua execução quando o usuário lá, ou quem desenvolveu o programa diz que ele terminou. Tá? Então, comumente lá no programa, né, em C, quando a gente tem aquele return 0, é que o programa terminou. Tá? Ou exit, né, daí saiu. Tá? Sai da execução. Tá? Então ele sai inclusive da fila. Ele é encerrado. Tá? E obviamente nesse estado aqui ocorre a liberação dos recursos do processo. Tá? Então
é retirado da memória todos os dados relativos a esse processo. Ah, mas professor, ele já fez alguma coisa, ele não tem como guardar essa informação? Tem, tá? Mas daí guarda a informação noutro tipo de memória. Por exemplo, no HD. Tá? Aqui a gente está falando em memória rápida, memória RAM, né? Que é rápida para a execução dos processos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as transições. Então, do estado idle, né, ou pronto, ou ocioso, que quando ele está na fila, para uma execução, tá? Essa transição ocorre por intermédio do escalonador de tarefas, que é o chamado scheduler, ou gerenciador de tarefas também, tá? Que gerencia a fila de acordo com as métricas definidas pelo sistema operacional. A transição inversa, então, quando ele está na execução para o ocioso, ou idle, tá? Ocorre também por intermédio do escalonador de tarefas, que realiza o que a gente chama de chaveamento de contexto. Eu coloquei sublinhado ali porque eu já vou explicar melhor esse termo. Tá? E, obviamente, esse chaveamento de contexto também ocorre com métricas definidas pelo sistema operacional. Tá? Tem regras para isso. A transição 3, que é do estado em execução para o estado em espera, ocorre quando o processo descobre ou quando ele informa, tá? Quem? O gerenciador de tarefas, o escalonador, que não pode continuar a execução e então realiza a chamada de sistema para entrar no estado bloqueado. Tá? Quando vocês programaram lá e em algum momento colocaram, por exemplo, uma chamada lá que é bloqueante, alguma coisa assim, tá? Geralmente o sistema operacional é avisado, tá? E, bom, ele vai para esse estado suspended. Tá? Por quê? Não vai ficar esperando eternamente por uma coisa que o processo está esperando. Tá? Tem um outro processo lá monitorando, digamos assim, a entrada de teclado. Tá? E quando ocorrer essa interrupção de entrada de teclado, o sistema operacional vai colocar esse processo de novo em execução. Tá? Antes disso, não. Ele vai ficar lá paradinho esperando. Tá? Na transição 4, o processo é desbloqueado por um evento externo. Basicamente um processo do sistema operacional que está monitorando as entradas de diversos outros processos e fica responsável por desbloquear esse processo. Tá? Então, creio aqui que ficou explicado essas transições todas. Tá? Vamos lá. No estado novo de um processo, o recurso é alocado para o processo junto com seu identificador, o ID. Tá? Que recursos são esses? Memória, tá? Quando eu mostrei para vocês partes de um processo, expliquei essa questão da memória, e o chamado bloco de controle do processo, tá? Que em inglês é chamado Process Control Block, ou PCB. Tá? Esse PCB contém informações de cada processo que está na fila. Tá? Cada processo que está na fila, tá? Ou seja, que em algum momento pode ser colocado em execução, tá? Ele contém lá como se fosse uma planilha dizendo, ó, já foi rodado? Não foi. Está parado? Não está parado? Tem um contador, tem registradores associados, valores e registradores associados a isso. Tá? Entrou em execução quantas vezes teve chaveamento de contexto, qual é a memória que está utilizando, tá? Quais são as informações de uso, contabilização, tempo de CPU dado para esse processo, e se ele está alocado a um dispositivo de entrada e saída, está esperando alguma coisa do estado desse entrada e saída, também é colocado informação nesse PCB. Esse PCB, obviamente, é bastante importante para o sistema operacional gerenciar todos os processos. É com base no PCB de um processo que o gerenciador de processos toma ações de dar prioridade para um ou para outro processo. Tá? Então, no PCB, tá? Então tem aquelas informações ali. Process State, Process Number, que seria o identificador, Program Counter, Registers, Memory Limits, List of Open Files, assim como muitas outras informações relativas à execução do processo. Tá? E agora vamos uma explicação então do que é chaveamento de contexto. Do inglês, Context Switch. Tá?
Vou explicar isso com um exemplo lá no Process Explorer, tá? Também. Quando o escalonador retira o processo que está em execução e coloca outro para ser executado, isso é chamado de chaveamento de contexto. Está justamente representado nesse gráfico aqui, tá? Onde eu tenho 3 tarefas aqui, vocês veem aqui, task 1, task 2, task 3. Vamos imaginar isso aqui como 3 processos diferentes, tá? A task 1 estava em execução, tá? Em algum momento o sistema operacional decidiu parar a execução dessa task. Por quê? Bom, ou porque ela tinha que fazer porque surgiu uma tarefa mais prioritária, ou porque já deu o tempo para aquela tarefa, ou por um outro motivo, tá? Que outro motivo pode ter, pessoal? Bom, pode ter um monte de motivos, tá? Na verdade, o sistema operacional é programado para realizar múltiplos chaveamentos de contexto, tá? Isso é comum, tá? Justamente para dar oportunidades a outras tarefas, tá? Então, outros processos. Aqui foi feito o chaveamento de contexto e se retirou a tarefa 1 de execução para a tarefa 2 entrar em execução. Chaveamento de contexto para a tarefa 3 foi colocada em execução. E assim por diante. Isso acontece muitas vezes no sistema operacional, tá? Sem o usuário ficar sabendo. Mas isso acontece. Em um sistema multiprocesso, multiprogramado, tá? Ou multitarefa, como vocês preferem, tá? Isso acontece toda hora. Tá? Dentro de um segundo deve acontecer mais de 1000 vezes. Tá? Então acontece muitas vezes. Tá? O usuário, obviamente, comum não sabe que isso acontece. Mas isso acontece. Vamos lá para o exemplo do Process Explorer, onde eu vou mostrar para vocês isso. Tá? E como que eu vou mostrar para vocês isso? Tá? Com um exemplo bem simples. Tá? Eu vou iniciar um processo aqui, tá? O Notepad, tá? Que é um software de edição de arquivos texto, então, no Windows. Tá? Que é esse aqui, né? Tá aqui o Notepad. Tá? Ele aparece aqui sem título e bloco de notas, vocês podem ver ali, né? Eu posso escrever o que eu quiser. Teste de execução do bloco de notas. Vocês podem ver que esse processo aqui é bem simples, né? A única coisa que ele faz aqui, tá? É pegar dados do teclado e colocar ali, tá? Nem gravado tá, quando aparece esse asterisco aqui e sem título, que nem tá gravado no disco ainda, né? Por enquanto ele tá só na memória RAM, tá? Tem como ver onde que ele tá aqui, pessoal? Tem, tá? Vou colocar aqui como ordem alfabética para facilitar minha visualização, tá? E vou procurar aqui em Notepad. Ó, Notepad. Esse Notepad aqui é um outro, tá? Aqui tá aqui, Notepad, ó. Esse aqui que está em execução, ó. Bloco de notas, Microsoft Corporation, tá? Ele está dizendo aqui que ele está utilizando 3 mega, né? 3040 KB, tá? Bastante, então. E o tempo de CPU aqui está menor do que 0,01%, tá? Então, bem pouquinho. Dados desse processo, vamos ver. Vamos aqui em propriedades. Ele vai mostrar aqui. Bom, a prioridade que está alocada aqui para ele é 8. Tá? O tempo de execução, vocês podem ver bem baixo aqui. User time, bem baixo. Total time, bem baixo. Número de ciclos. Ó, esse número está aqui bem grande. Ó. Então vamos ver. 1000, milhão, bilhão, né? 1,5 bilhão, mais ou menos, de ciclos, né? Quantidade de memória que está colocada aqui, né? Memória, se está usando I/O ou não, né? Vocês podem ver leituras aqui, 6, tá? E assim por diante. Vamos aqui no... eu vou colocar aqui no Threads, se não me engano. Isso. Aqui que mostra um pouco de mais informações, tá? Então, endereço de memória, que vocês podem ver aqui, tá? Um endereço lá de 64 bits, né, de memória, tá? Então, quando que foi iniciado, tá? Vocês podem ver aqui, tá? Faz 3 minutos, então, né? Tá? Pelo meu relógio aqui. O estado,
de execução, ele está em wait, ou seja, esperando. Tá? Isso é a mesma coisa que o suspended lá, né? Tá? Ou bloqueado. Tá? Número de chaveamentos de contexto, 9.580. Opa, que número bem grande, pessoal. Sim, o que está acontecendo? Bom, tem múltiplos processos aqui que o sistema operacional está gerenciando. Em algum momento ele vai executar o Notepad. Pode ser que ele pegue um tempo bem pequenininho ali. Geralmente está quase parado aqui, ó. Tá? Bem pouquinhos, né? Enquanto outros lá, se a gente pegar, vai ter muito mais. Tá? Número de ciclos, prioridade, tá? Prioridade de I/O, tá? Prioridade de memória e processador ideal está aqui 2. Tá? Vocês têm como ver aqui questão de stack também, né? Tá? Informações sobre o que está usando, né? Tá? Matar esse processo e assim por diante. Tá? Mas vamos ver aqui, claro que isso não é tão rápido, né? Mas vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Que a gente tem como monitorar, né? No momento que a gente começa a mexer aqui, ó, começa a alterar ali o nome de ciclos dele de uma forma bem mais rápida. Então, vou mexer aqui, ó, só para vocês verem que quando a gente está escrevendo, geralmente o número de chaveamentos de contexto dele ali altera. Claro que não dá tempo, né? Mas para cada entrada que eu passo aqui, geralmente ele muda de estado ali rapidamente. Tá? Então, pegou um S, opa, vai em execução, volta. Vai em execução, volta. Só que é tão rápido, né? Que nem aparece, né? Tá? Para outros programas que tem processamento mais complexo e ficam mais tempo no CPU, né? A gente teria como ver, né? Tá? Para o Notepad aqui, muito pouco. Tá? Bom, o que seja interessante, número de ciclos aqui é a quantidade de vezes que ele utilizou a CPU. Tá? Aqui, número de chaveamentos de contexto, então quantidade de vezes que ele estava na CPU e foi tirado. Tá? Então, se vocês pegarem esse valor aqui e dividir um pelo outro, né? Vocês vão pegar a média, né? Tá? Da quantidade de tempo que ele utilizou a CPU em cada chaveamento, em cada vez que ele entrou na CPU, né? Tá? Então vocês vão ver que o valor é bem pequeno, na verdade, tá? O ciclo aqui, tá? De execução é o ciclo do processador, tá? Então, o processador lá de 1,8 GHz, né? Vai ter um ciclo bem pequeno, né? Então vocês vão fazer 1 sobre 1,8 GHz, né? Vão ter um ciclo bem pequeno, né? Esse é o tempo de ciclo do processador. Então, mesmo que esse número aqui seja gigantesco, né? Multiplicado por aquele tempo bem pequeno, vai dar na fração de milissegundos, se não me engano, tá? Que é o tempo de execução total, tá? Desse processo. Tá? Então, um processo bem simplesinho, né? Tá? Vocês têm como notar aqui, ok? Outra coisa interessante mostrar para vocês é que o chaveamento de contexto ele leva tipicamente na ordem de 100 nanosegundos, então um valor bem baixo, tá? Bem baixo, tá? Então, mesmo que ocorra muitos aqui, né? Isso não impacta tanto a execução do sistema operacional, tá? E esse chaveamento também ocorre bem rápido, tá? Múltiplas vezes e bem rápido, né? Como eu comentei com vocês. Seguindo aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês o que é a ideia do chaveamento de contexto, aqui eu coloquei uma linha de tempo, né? Tá? Um diagrama de sequências, tá? Onde a gente tem processo 1, processo 2 e o sistema operacional representado aqui pelo escalonador. Tá? Em algum momento lá, tá? O usuário ou em algum outro processo decide criar o processo 1. Tá? Então ele vai lá, obviamente ele vai estar no estado novo. Em algum momento, né, do novo, o sistema operacional, com parte do serviço do escalonador, né, vai alocar recursos para esse processo, tá? E criar lá o PCB para ele. Tá? E obviamente daí esse processo vai entrar na fila de execução. Digamos que o processo 1 ainda não entrou em execução, né? E foi criado o processo 2. Tá? Obviamente que o escalonador lá vai alocar recursos para ele, vai criar o PCB e colocar ele na fila também. Obviamente daí vai estar os dois na fila. Em algum momento, tá?
escalonador, por exemplo, coloca o processo 1 em execução. Tá? E aí ele está sendo executado. Tá? Então, entra em execução, você pode ver ali, e digamos assim, bom, deu o tempo que o sistema operacional achou por limite lá para o processo 1, retirou ele de execução, retira o processo 1 de execução e, obviamente, salva os dados relativos a essa execução, ou seja, o PCB1 que está relacionado a esse processo. Tá? No próximo momento, então, o escalonador lá carrega PCB2 e coloca o processo 2 em execução. Tá? Vocês podem ver aqui, né? Tá? Então, o processo 1 em algum momento estava em execução, foi retirado, tá? Foi carregado o processo 2 e colocado em execução. Tá? Essa prática aqui de retirar um processo que está em execução para colocar outro é chamado de chaveamento de contexto. É o context switch. Tá? Bem simples. E essa operação aqui que eu comentei com vocês, que tipicamente em sistemas operacionais leva 100 nanosegundos. Um valor bem baixo. Tá? Então, olhando lá no Process Explorer, vocês têm como verificar alguns dados, né, de execução de um processo, né, e verificar essa questão dos chaveamentos de contexto. Já mostrei, né, e um exemplo aqui no Notepad, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu botei uma captura só para mostrar exatamente o que está acontecendo. Então, aqui obviamente os tempos são diferentes, né, o estado está o mesmo, tá? User time está um pouquinho menor, 20.470 chaveamentos de contexto. Aqui está quase igual. Tá? E número de ciclos, então, 3.180.253.871 ciclos. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que isso representa, então, tá? Vocês têm como ver aqui, então, que o processo em si está em estado suspenso, então, né? Wait, tá? Wait for user request, como vocês estão vendo aqui, tá? E o número de chaveamento de contexto aqui, tá? 20.470, esse número de ciclos aqui. Se a gente pegar, tá? Na minha CPU aqui que tem um clock, tá? De 1.8 GHz, tá? Quer dizer que o tempo de ciclo então é 0,55 nanosegundos. Tá? Se a gente multiplicar esse 0,55 por esse valor, nanosegundos por esse valor aqui, vai dar o tempo total que esse processo, no caso o Notepad aqui, utilizou da CPU. Tá? Um valor pequeno. Tá? Então, e ainda, durante esse valor pequeno, tá? Que só para mostrar aqui nesse caso aqui seria, deixa eu ver aqui, 155.361 ciclos por chaveamento de contexto. Tá? Isso representa que em cada chaveamento de contexto ele utilizou aqui 85,66 microsegundos de tempo de processador. Tá? Então, bem pouquinho, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ok? Bom, qual é o ciclo de vida de um processo? Que a gente chama de Process Lifetime. Tá? Para a gente gerenciar os processos e seus estados, o sistema operacional mantém informações armazenadas sobre todos os processos presentes na memória. É assim que a gente tem, obviamente, essa informação aqui, né? A gente só pode ter a informação desses processos aqui porque cada um desses aqui tem um PCB, né? Dessa forma, o agendador, ou escalonador, scheduler, de processos, pode saber informações úteis na hora de decidir qual processo terá acesso ao processador. O sistema operacional gerencia uma tabela de processos na qual mantém dados como o estado atual do processo, um apontador que indica qual a próxima instrução deve ser executada, que a gente chama de stack pointer, e tudo mais do processo, como registradores, dados do processo, memória RIP e assim por diante, todas aquelas coisas que eu comentei antes, né? Tudo isso fica gravado na memória RAM, tá? Do sistema operacional. Tá? É óbvio, tá? Que quando eu abro aqui o meu Notepad, tá? Essas informações que estão gravadas aqui no Notepad, tá?
elas só estão sendo mostradas aqui, elas ficam, digamos assim, armazenadas enquanto esse processo estiver rodando, porque isso aqui está gravado lá na memória RAM, na parte relacionada ao processo. Tá? Se eu fechar aqui, e no caso eu não pedir para salvar, obviamente, quando eu abrir de novo um processo Notepad, tá? Ele vai vir zerado, é como se fosse um novo, tá? Novinho em folha. Ok? Aquilo que estava na memória RAM anteriormente foi liberado e pode ter sido utilizado por um outro processo que foi criado, tá? Não necessariamente para esse próximo Notepad que eu abri, ok? Bom, aqui eu preparei uma pequena descontração, tá? Relacionada à gerência de processo, tá? Que eu posso fazer a pergunta para você. Pessoal, já aconteceu do computador de vocês travar? Tá? Isso é clássico quando a gente tem lá o computador está meio lento e vocês abrem o Task Manager e daqui a pouco, que é o gerenciador de processo, e daqui a pouco ele aparece assim, Task Manager not responding, ou não respondendo. Poxa, o gerenciador de processo não está respondendo. E agora? Agora temos o problema, que é o cara que gerencia os processos está meio travado. Então, obviamente, todos os processos estão travados. E aqui eu coloco a brincadeira para vocês que eu achei na internet, tá? Então, quando acontece essa situação aqui, parece que é algo que bem parecido com o que aconteceu num filme, né? Quem viu Star Wars, o Retorno dos Sith, né? Tem aquela parte lá que o Obi-Wan Kenobi tá lutando com o Anakin Skywalker, né? E aí, diz ali, né? You are supposed to end the unresponsive tasks, not join them. Aqui está colocado como se fosse unresponsive tasks, mas ali era a parte do lutar contra o lado do mal, né? E não se juntar a ele, né? Que é exatamente isso que ele fala no filme. Mas o que está acontecendo nesse caso aqui é exatamente isso, né? Tu tem um gerenciador de processos que é para justamente gerenciar os processos para eles conseguirem rodar. E aí o gerenciador de processos em si se juntou aos processos que estão com problema de execução e também está com problema de execução. O que acontece nesse caso? Bom, geralmente, quando acontece isso, tem que se reiniciar a máquina. Porque, bom, o gerenciador de processos controla todos os processos. Se ele não está responsivo, vai dar problema. Então, só uma descontração aí para vocês brincarem, né? Achei isso aqui na internet, achei bem interessante mostrar. Bom, mas não é apenas a função do sistema operacional o agendamento dos processos, pois apesar deles competirem entre si pelo uso do processador e cada um ter seu próprio espaço de memória protegido pelo sistema operacional da interferência de outros processos, também existe a necessidade de cooperação entre os processos para executar tarefas mais complexas, exigindo uma certa comunicação entre eles, ou seja, para a troca de informação ou simplesmente quando a ordem das ações dos processos precisam ser executadas em determinada sequência. Ou seja, processos muitas vezes cooperam, colaboram, se comunicam entre si. Isso é essencial no sistema operacional. Principalmente quando a gente tem uma complexidade muito grande, um número muito grande de processos. Então, essa cooperação entre processos é também coordenada pelo sistema operacional e é chamada de IPC. IPC está para Inter-Process Communication, que é a comunicação interprocessos. Bom, gerenciar a comunicação entre processos é uma tarefa um tanto complicada. Exemplo, você e seu amigo desejam comprar o mesmo livro no mesmo site de vendas. E ambos realizam o pedido quase ao mesmo tempo. Não vou dizer ao mesmo tempo, mas quase ao mesmo tempo. Após o pedido, o livro deverá ser colocado no seu carrinho de compra. Em casos como esse, é comum ocorrer o que a gente chama de processos concorrentes concorrendo pelo mesmo recurso. E acontece aí o que a gente chama de condição de corrida. Então, vamos ilustrar aqui para vocês esse caso da condição de corrida.
tá? Nessas situações aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Onde P1 é o processo 1, P2 é o processo 2. Tá? Aqui é o estoque, essa parte aqui em azul é o estoque, ou banco de dados, como vocês preferirem, tá? Mas é o estoque que contém a informação do que está sendo vendido, e aqui é os carrinhos dos dois usuários. Tá? Então, obviamente, cada um linkado a um processo. Tá? Então, digamos que tá, na situação 1, tá, a gente tem os dois processos iniciados e a gente tem lá no estoque um livro. Tá? Obviamente que nenhum usuário ainda clicou em comprar, então seus carrinhos estão zerados. Digamos que, numa situação 2, tá, o processo 1 verificou então. Tá? Tem o livro disponível? Tá? O processo 1 fez essa leitura e obteve essa informação. Tem um livro disponível. Tá? Numa situação, numa sequência, né? Na situação 3, tá? Que não é no mesmo instante da situação 2, mas é muito perto, tá? O processo 2, então, do segundo usuário, tá? Verificou a condição do estoque. Tem um livro lá. Então, nesse caso aqui, os dois processos, o 1 e o 2, estão com a informação que tem um livro lá, no estoque. Tá? Eles fizeram essa leitura em instantes separados, mas com o mesmo dado. Tá? Instantes separados, bem próximos, né? Digamos que o usuário 1, ligado ao processo 1, efetuou a compra do livro. Tá? E aí, o que acontece? Bom, o livro vai para o carrinho dele, tá? E o processo 1 lá zera o estoque. Tá? Numa situação bem próxima, então, tá? O usuário 2 tá? Clica para comprar o livro. Como ele tinha de informação de leitura aqui antes, ele não leu de novo o estoque, né? Ele já tinha informação de leitura, tá? Ele pegou aquele livro e colocou no carrinho também. Bom, situação que ocorre aqui é o seguinte, tá? Tenho 2 carrinhos de compra, cada um com um livro. Tá? Seriam 2 livros, né? Mas no estoque só tinha 1. Como é que 1 virou 2? Tá? Isso aqui causa problema, tá? Justamente por causa dessa questão de condição de corrida. Mais de um processo verificando a situação do estoque em tempos bem semelhantes. Tá? Isso é o que a gente chama de condição de corrida. Geralmente a gente chama de mesmo tempo, né? Mas não precisa ser exatamente o mesmo tempo. Bem próximo já é condição de corrida. Tá? E isso gera, obviamente, inconsistência de dados, como vocês podem ver. Tá? Isso já acontece meio seguido em alguns sites de compra. Tá? Então o cara vai lá, colocou o carrinho está com coisa, daí quando vai clicar lá em pagar, né, ele diz, opa, não tem mais livro. Bem estranho, né? Então, como se soluciona essa questão de condição de corrida? Uma solução simples para que o segundo processo não executasse de forma errada, ou seja, gerando inconsistência de dados, seria se o primeiro processo tivesse gravado estoque 0 antes que fosse verificada a situação do estoque pelo segundo processo. Mas a ordem da execução das ações dos processos é imprevisível. Tá? Então, o sistema operacional não fica verificando ordem de execução dos processos, ele está gerenciando os processos. Tá? Para solucionar o problema, é preciso encontrar uma maneira de proibir que mais de um processo leia e grave dados compartilhados ao mesmo tempo. Se a gente tem processos competindo por um mesmo recurso, tá? A gente tem que garantir que nessa competição não gere inconsistência de dados, tá? O que é justamente a solução da condição de corrida. Podemos dizer então que queremos uma exclusão mútua, ou seja, uma forma de garantir que se um processo está utilizando de um recurso compartilhado, os outros processos estejam impedidos de acessar o mesmo recurso. Tá? A parte do programa que leva à condição de corrida, que é o recurso compartilhado, é chamado de região crítica. A ação de alterar o estoque no exemplo anterior pode ser considerado como uma região crítica.
e caso ela seja inserida em um programa, deve ser tratado de forma única, é o que a gente chama de operação atômica. Ou seja, no momento que um processo alterou, tá, essa operação ela não pode ser dividida em diversos pedaços, ou altera tudo ou não altera nada. Tá? Então tem que ser atômica, como a gente chama. Tá? Toda vez que um processo começar a executá-la. Considerando o exemplo anterior, o processo precisa antes obter acesso ao estoque e executar todas as ações, para então o estoque estar disponível para os demais processos. Tá? É bem simples, né? Se um processo alterou, digamos assim, a região crítica, tá? É óbvio que outro processo não pode alterar em tempo semelhante. Tá? É justamente essa ideia. Se for um tempo imediatamente depois, ele deve ler de novo, tá? E não assumir que a leitura anterior, antes da alteração, era igual, como é o caso da condição de corrida que eu mostrei para vocês. Tá? É, portanto, o papel do sistema operacional garantir que os processos cooperem de forma correta e eficiente. Para tanto, o sistema operacional trabalha para que algumas condições de execução sejam atendidas. Não pode existir mais de um processo dentro de uma mesma região crítica, isso é bloqueado para o sistema operacional, e nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica. Óbvio, né? Então, digamos assim, um processo não pode ter exclusividade sobre o recurso, nunca liberar. Se o recurso é compartilhado, em algum momento ele deve liberar. Garantindo essas e outras condições, o sistema operacional permitirá que os processos se utilizem de recursos compartilhados, sem a ocorrência de condições de corrida e sem situações de impasse na obtenção de exclusividade no acesso aos recursos. Situação de impasse. Situação de impasse é o que eu já havia comentado para vocês, que é o tal do deadlock, bloqueio mútuo, né? Bloqueio até a morte. Então, o deadlock é quando dois ou mais processos ficam impedidos de continuar suas execuções, ou seja, quando estão bloqueados por estarem aguardando a liberação de recursos que estão alocados entre eles, de forma cruzada, né? É difícil identificar a ocorrência de deadlocks. Observe que quanto mais recursos compartilhados são utilizados para a execução de um processo, há mais riscos desse processo passar por uma situação de impasse com outros processos. Isso, apesar de ser bastante ruim, tá, gerar esses deadlocks, é bastante comum, tá, se ter programas que brigam em si pelo mesmo recurso, né, e às vezes causam situações de impasse. Tá? Por isso que existem métodos de tratamento de impasse ou deadlocks. Existem 3 estratégias que podem ser utilizadas para os sistemas operacionais. 1. Definir métodos de comunicação interprocessos que evitem o surgimento de deadlocks. Detectar situações de deadlocks a fim de definir uma forma de restaurar o sistema resolvendo o impasse. Ou 3. Ignorar o problema e torcer para que ele não ocorra. Tá? Esse 3 é bem engraçado e é chamado como o algoritmo de avestruz. Creio que vocês conhecem aquela historinha do avestruz, que o avestruz, quando se sente com medo, se esconde colocando a cabeça embaixo da terra. Todo o corpo está para fora, né? Mas ele acha que escondendo a cabeça, escondeu todo o corpo. É mais ou menos essa ideia do ignorar o problema e torcer para que ele não ocorra. Porque faz uma coisa bem ridícula, né? A ponto de achar que isso vai dar certo. Bom, por incrível que pareça, a estratégia mais usada nos sistemas operacionais é a de ignorar os problemas de deadlock, pois os possíveis tratamentos desse tipo de situação podem acarretar em perdas de desempenho do sistema, comprometendo a execução dos processos. Assim, é mais comum que os próprios softwares ou os próprios processos procurem evitar situações de deadlock na lógica em seus códigos, ou seja, o sistema operacional repassa para o desenvolvedor do programa, do software, né? Que, bom, já que tu vai compartilhar processos, compartilhar recursos, quando tu fizer esse compartilhamento, tem que cuidar para compartilhar de uma forma correta. Se o desenvolvedor não tiver esse cuidado, muito provavelmente vai acontecer o deadlock.
Tá? Então, e no caso de ocorrer uma situação de impasse, é preferível encerrar a execução de um processo ou até reiniciar o computador em casos mais extremos. Tá? Bom, bem simples, pessoal. Tá? Sobre gerência de processos, é isso que eu tinha para repassar para vocês. Tomara que tenha ficado claro algumas ideias, tá? Como é que é feito esse gerenciamento de processos no sistema operacional. Tá? Eu tentei deixar da forma mais simples possível, apesar desse tema não ser muito simples de entender, tá? Até porque isso ocorre muito rápido no sistema operacional e às vezes o usuário nem tem essa percepção, tá? Mas todo esse gerenciamento ocorre, tá, sempre em sistemas multitarefa. Tá? Então, computador de vocês, celular de vocês, seja lá onde vocês estejam vendo essa videoaula, está fazendo esse gerenciamento de processo nesse momento, com certeza. Tá? Cabe a vocês aí quererem entender um pouquinho mais como é que isso funciona. Tá? Isso é importante, tá? Futuramente, para vocês entenderem como é que se dá a execução dos processos, né? Tempos de execução, prioridades, deadlines e assim por diante, tá? Que a gente vai ver em sistemas tempo real. Ok? Bom, era isso, pessoal, para essa videoaula. Até a próxima e um abraço.